Olá, meus koalas! Vamos lá para nossa aula de história? Pegue sua apostila 3 e vamos para a página 2 até a página 5, Registros de História. Acompanhe a explicação da prof. Troca de ideias. Observe esta imagem. Converse com os pais sobre a obra reproduzida. Prestem bem atenção nesta imagem. O que o homem retratado está fazendo? O que o homem está fazendo? O homem está contando uma história, ele está conversando com um grupo de crianças, que, segundo o título da obra, são os netos dele. Então, o nome da obra é Anker Alberto S. O avô conta uma história. Essa obra é de 1884, gente. Ela está no Museu de Belas Artes de Berna. O que as crianças retratadas estão fazendo? Estão sentadas, escutando o avô com atenção. Aproveite o momento para ressaltar que escutar com atenção e silêncio que outras pessoas estão contando é uma importante regra de convivência. É ou não é verdade, gente? É verdade, né, gente? Prestar atenção no que a outra pessoa está falando é muito importante, é uma regra de convivência. Em sua opinião, que história estaria sendo contada? É difícil saber, né, gente? Não tem como saber. Mas o que você acha? Não há resposta errada e não há resposta correta. Vai da sua imaginação. Não tem como você errar ou como você acertar essa resposta, certo? Na página 3, histórias que nos contam. As histórias que as pessoas nos contam podem ser imaginadas ou reais. As histórias imaginadas são criadas por alguém, ou seja, não aconteceram realmente. Elas estão nos livros, nas histórias em quadrinhos, nos contos orais e na imaginação da pessoa que está fazendo a contação. Já as histórias reais são sobre acontecimentos que ocorreram na vida de uma pessoa. Essas histórias estão registradas na memória de quem vivenciou o acontecimento, nos livros, nas fotografias e em outros documentos. Ficou bem claro isso, gente? Ótimo! Então, vamos para as atividades. 1. Seus familiares lhe contam histórias imaginadas? Sim ou não? Que histórias imaginadas você mais gosta de ouvir? No caso, sua mãe ou seu pai contam histórias em quadrinhos ou aqueles livros de histórias de princesa, de príncipes, de dragões. É esse tipo de história que eu estou contando, que eu estou falando, certo? Página 4. Observe esta imagem. É uma professora que está fazendo o quê? Que tipo de história está sendo contada às crianças? Olha lá, é uma história real? É uma história imaginada. O que vocês acham? É uma história o quê? Imaginada. Troca de ideia. Com a ajuda do professor, leia os textos a seguir. 1. Pinóquio. Assim que entrou em casa, Gepeto apanhou as ferramentas e começou a entalhar. O que é entalhar? Entalhar é cortar madeira, esculpir a madeira. E a trabalhar em seu boneco. Ao terminar os olhos, imaginem a sua surpresa ao perceber que eles se mexiam e olhavam fixamente. O que é fixamente?
de modo atencioso. Então, depois dos olhos, fez o nariz do boneco, mas o nariz que mal havia sido terminado começou a crescer e crescer e cresceu e cresceu e em poucos minutos se transformou num narigão que não acabava mais. Texto 2. Eu me lembro. Aos 4 anos, andei pela primeira vez de automóvel, uma espécie de banheira enorme com 4 rodas. Minha mãe me segurava, temendo um tombo, pois íamos a louca velocidade de 25 km por hora. Preste atenção que são 2 textos. Com base nos 2 textos, converse com o professor e com os colegas, ou melhor, converse com os pais sobre as seguintes perguntas. O texto 1 pode ser considerado uma história real ou imaginada? Por quê? É um texto imaginado. Por quê? Você já viu algum boneco criando vida? Sim ou não? Não, né? É uma cena irreal, que ele não pode acontecer, gente. Então, é uma história imaginada. E o texto 2 pode ser considerado uma história real ou imaginada? Uma história real, porque descreve umas ações que ocorreram na vida de uma pessoa, certo? Então, são fatos que podem ter ocorrido na vida de uma pessoa. C. Qual dos 2 textos poderiam ser usados para conhecermos a história de uma pessoa? O texto 1 ou o texto 2? O texto 2. Esse texto é uma história sobre os dias atuais ou sobre o passado, o tempo passado? O que você acha? Tempo passado, mas por quê? Porque é algo que já foi vivido, né? Visto que atualmente um automóvel atinge velocidade muito superior, né? A 25 km por hora, né, gente? Então, já foi há muito tempo, né? Hoje em dia, o carro atinge uma velocidade assim, ó, muito, muito superior a isso. Certo, gente? Sem dúvidas até agora? Vamos lá. Outros olhares. Para alguns povos africanos, contar histórias é uma forma de guardar memórias e tradições. Os griots são as pessoas responsáveis por transmitir conhecimentos às pessoas mais novas do povo ao qual pertencem. Assim, histórias do passado de famílias, contos, músicas, cantos, poemas, danças, provérbios e adivinhas são passados de geração para geração. Os griots costumam contar suas histórias ao pé de uma árvore chamada baobá. Olha que interessante, gente. Vamos continuar esse assunto na próxima aula. Beijos. Antes eu quero que vocês acessem esse link e prestem atenção numa história que uma pessoa vai contar que é sobre Itajaí. E é uma história real, não é uma história imaginada. Beijos, koalas, e até a próxima!